Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo de lições que eu aprendi em 12 anos de liderança e nesse título aqui eu tô roubando, porque eu não tive só 12 anos de liderança. Eu fui atrás da primeira vez que eu liderei uma equipe e encontrei aqui pra vocês. Eu tive que usar aquele site, o Wayback Machine, e aqui está o primeiro site de anime que eu fundei na vida. Hã? Isso aqui nunca foi dito nessa internet. Eu fiz um site quando eu tinha 13 anos de idade de Inuyasha. É um anime muito interessante, conta a história do Inuyasha e de uma menina chamada Agumi, que ela pula dentro de um buraco e tal. Esse site aqui, eu coloquei ele no ar e aqui você consegue ver meu codinome aqui, tá 0 ali no negócio, mas lá embaixo você consegue ver meu e-mail e eu achei esse site todo quebrado. Tô tentando encontrar as imagens dele. Se alguém souber como faz isso, pode me chamar lá no inbox que eu vou ficar feliz pra caramba. E nessa época aqui, aos meus 13 anos de idade, eu já tinha uma equipe de mais ou menos 10 adolescentes aí que eu gerenciava nessa época. Então, eu poderia dizer, se eu quisesse, né, mentir aqui pra vocês, eu poderia dizer, mentir não, ser verdadeiro aqui pra vocês, eu poderia dizer que tenho pelo menos 18 anos liderando o time. Tenho pelo menos aí. Mas eu coloquei aqui somente desde a vez que está na minha carteira de trabalho, que eu liderei um time na vida, quando eu virei coordenador de imagens do Jornal Diário da Manhã. Foi meu primeiro cargo de gestão ali, aos 19 anos de idade. Você quer falar pra gente que você não é herdeiro, Raul Sena? Eu não sou herdeiro, não sou um trabalhador assalariado. Comecei na minha vida ali trabalhando na parte de arquivista e fui sendo promovido. E arquivista não foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi web design. Você sabe o que é isso hoje em dia? Eu não sabe o que é isso, mas na minha época eu podia registrar carteira de trabalho antes dos 16 anos e eu era registrado na Índice Gestão Editorial como web designer. Você tem esse sprint? Será que... Tem da carteira de trabalho, mas não fica. Porque na carteira de trabalho nessa época, eles colocaram profissões que não tem nada a ver. Colocou, tipo assim, mas fica até mais bonito, hein? Se eu quisesse mentir, era bom, porque tá escrito, tipo assim, auxiliar de pedreiro, coisa do tipo, que eu não fui. Mas fica aqui, quer ver? Deixa eu ver o que tá escrito. 2010 menos 1993. Aí, aos 17 anos, eu tive minha carteira de trabalho aqui assinada. Mas, ó, o que tá escrito? Trabalhador de manutenção de edificações. Que isso, cara? Essa função aqui eu acho que era web design. Eu fiz até os meus 17 anos. Mas demorou a assinar minha carteira lá. Acho que eu trabalhava, já tinha uns 2 anos quando assinou. Mais, talvez. Trabalhava, tinha uns 3 anos já. Eu trabalhei lá bastante tempo. Eu e o Daniel, que hoje em dia é dono da Piqui Studios, que é uma empresa de jogos, sabia? Que tá pra lançar aí um jogo de survival. Com um avião cai no lugar. É meio Stardew Valley, só que é melhor. Eu, inclusive, eu era sócio dele em outro jogo que a gente fez junto. O Battle Royale? Não, single player. Mas bem legal. Pô, o jogo dele aí, que é Mayday. 550 o salário. Mas 550 nessa época eu não sei se era ruim, não. Mas eu não ganhava só isso, não. Ele me pagava mais por cada projeto. Eu ganhava como web designer, então eu trabalhava lá. Então, desde essa época aí, eu já tinha projetos, já geria projetos, né? Fazia sites e tal. Tive uma banda também com outros adolescentes, coloquei fotinhas aí e fiz um jogo nessa época também que, pô, era gente pra pra fazer um jogo, tá? Eu fiz um jogo que eu lancei na internet, mas não vou postar aqui não, porque tem piadas ofensivas. Eu dei uma jogada e percebi que ia expor aí coisas do Raulzinho. Ah, não adianta pesquisar, você não vai achar pelo meu nome. Eu tinha codinomes. E eu considerei aqui então só a carreira que eu tive como executivo, né? Depois dos meus 19 anos de idade, que eu já tinha uma experiência profissional vasta, como você tá vendo aí. Eu já consegui um cargo mais de liderança, e aí comecei a me desenvolver. E eu aprendi algumas coisas que podem te ajudar bastante. Se você pretende desenvolver uma carreira onde você quer ser líder, né? Onde você não pensa em ser especialista ali, eu posso te ensinar algumas coisas que eu aprendi em todos esses anos, onde eu ganhei prêmios e tal. Acho que eu tive uma vida que me permite dar esse tipo de conselho aos 32 anos, né? Então, antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que você vai aprender quando você exerce liderança, se você se tornar um bom líder, é muito difícil isso, é que ninguém trabalha pra você. E isso é uma opinião muito difícil nos dias atuais, né? Principalmente porque a nossa geração foi ensinada por uma outra geração onde a hierarquia era muito importante e esse senso de hierarquia ele foi se perdendo ao longo dos anos, de modo que hoje em dia ninguém mesmo trabalha em um lugar trabalhando para outra pessoa, né? A pessoa trabalha por ela mesma. Ela trabalha por dinheiro, ela trabalha por propósito, por status ou por medo de virar mendigo. São as principais motivações pelas quais as pessoas trabalham. Então, liderar é quando você entende o que a pessoa está fazendo naquele lugar e você fornece para aquela pessoa aquilo que ela necessita. Se você continuar achando que você vai fazer isso porque eu mandei, ou porque a empresa precisa, ou por qualquer uma
nenhuma dessas coisas, você não vai conseguir liderar pessoas. Liderar pessoas é entender o que faz elas estarem fazendo aquilo, pelo que elas estão brigando, pelo que elas estão lutando ali, qual que é o foco dessa pessoa na vida. Então, a primeira conversa que você vai precisar ter com as pessoas, e elas nunca vão te dizer literalmente o que elas querem, porque as pessoas mentem, é você tentar extrair daquela pessoa o que importa pra ela. No geral, o meu pecado favorito é a vaidade, vai estar muito associada a algum tipo das vaidades, né? A pessoa normalmente quer se destacar em algum lugar, ou quer ser visto de uma forma melhor, e aí ela dá tudo isso o nome de propósito, status e tal, mas normalmente tá nesse lugar aqui. Tem outras pessoas, algumas delas que trabalham não pela vaidade absoluta, mas trabalham porque querem ver alguma outra pessoa melhor, né? Pode ser os filhos, pode ser a mãe, pode ser alguma pessoa que interessa pra ela, ou a vontade de se provar pros pais também, é uma motivação muito comum. Então essas pessoas podem trabalhar por isso. Tem gente que é mais sozinho na vida e essas pessoas trabalham idealmente por medo. Elas normalmente são pessoas que viram muita gente dar errado. E aí, quando elas viram muita gente dar errado, aquele trauma toma conta dela, né? E ela trabalha muito mais motivada pelo medo mesmo, pelo medo de se ferrar ali. E aí ela associa isso com dinheiro. Então trabalha por um sentimento de escassez. Normalmente os melhores para juntar dinheiro, né? Entre vocês aqui, deve estar, na maioria, vocês devem estar nessa classificação aqui, porque quem junta dinheiro é quem já teve ele faltando. Então, normalmente, é esse o trauma. E aí, quando você entende isso, você aprende a guiar aquela pessoa para um caminho melhor, né? Tentar aliviar esse sofrimento dela. Uma pessoa que vive com medo de virar mendigo, se você distancia ela do medo de virar mendigo, você lidera ela melhor. Lembrando que ela precisa de confiança. A pessoa da vaidade, por exemplo, ela precisa de aplauso. E assim, cada uma dessas pessoas precisam de alguma coisa. A pessoa que precisa ver a mãe bem precisa necessariamente de mais dinheiro naquele momento específico, ou de coisas que abarquem esse medo que ela tem dos filhos e etc, passarem necessidade, ou realmente esse interesse que ela tem de ver as outras pessoas bem. Nesse sentido, quando você compreende isso, e deve ter mais categorias, né? Mas as que eu mais percebi ao longo da minha vida e que as pessoas se tornam mais fáceis de você guiar, estão nessas características aqui. Gente que você não consegue entender a motivação clara nunca vai ser um bom liderado. Esse é um princípio simples. Você não tá liderando a pessoa desde que você não saiba o porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Raul, mas a pessoa me diz que gosta da empresa, que gosta de trabalhar aqui. Não existe. A pessoa tem que ter alguma motivação. Quem gosta de uma empresa e quer ver essa empresa grande, então essa pessoa pretende crescer de cargo. É vaidade. Ela pretende estar naquele lugar. Você precisa entender qual que é o pecado que tá movendo ela, né? Tem gente que se movimenta a partir da luxúria também, só quer gastar dinheiro, etc. Funciona, é a mesma coisa, tá dentro das zonas pecaminosas aí comuns, né? Segunda coisa é o talento sem caráter, ele acaba destruindo o time. Então, tem pessoas que são extremamente talentosas, mas elas não funcionam muito bem. Então, o gênio tóxico, né? Que é aquela pessoa que ela performa muito bem na área dela, ela consegue funcionar, ela encaixa perfeitamente a parte do trabalho, mas que ela tem uma dificuldade de seguir preceitos éticos ali, necessariamente ele vai ser nocivo para a estrutura geral da empresa, porque vai atacar as outras pessoas que estão trabalhando pela empresa, que estão trabalhando melhor em grupo, né? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você tem um gênio tóxico ali para ele não infectar o resto. Existem algumas maneiras de lidar com isso, né? Uma empresa, quando ela vai crescendo, ela vai ter determinado número de pessoas que são mais tóxicas ao meio. Tem alguns que têm cura. É simplesmente você compreender de onde parte esse raciocínio dessa pessoa, por que ela tá agindo dessa maneira. Talvez a pessoa se sinta ameaçada, talvez a pessoa realmente tenha algum tipo de dificuldade de convivência, talvez a pessoa tenha algum tipo de problema que as pessoas não estão percebendo. Se for esse o cenário, você consegue resolver, você consegue atenuar essa pessoa, mas é muito importante que você fique muito perto da pessoa e diga pra ela que ela tá sendo vista, né? Então, quando alguém começa a agir de forma a perder o caráter, você precisa lembrar essa pessoa que você está vendo que ela tá agindo de maneira complicada. Então, quando ela se sente vista, normalmente a maioria dessas pessoas aprende pelo menos a esconder melhor, e nesse esconder melhor, às vezes você consegue perceber e realmente entrar na vida dessa pessoa e entender o que tá acontecendo. Então, você consegue entender bem essas pessoas, mas não permita que eles existam sem nenhum tipo de supervisão. Isso aqui pode ser muito tóxico para sua liderança, as pessoas podem armar contra você ali e atrapalhar. Muitas vezes tem uma pessoa que parece que não tá fazendo nada demais, mas ela tem um nível de toxicidade que passa para outro colaborador, e o que faz um líder cair normalmente quando ele não presta atenção nessas pessoas que muitas vezes são boas de trabalho, que elas são essenciais para a função que elas estão exercendo ali, só que elas têm algum tipo de problema comportamental, um desvio ético que vai te levar pro buraco. Não menospreze o desvio ético, né? Por menor que ele seja ali, vai te custar muito caro, a não ser que você seja uma pessoa antiética também, daí se junta com antiética e domina tudo, que vira uma empresa tóxica de modo geral. Funciona muito bem também. A cultura, quando ela é toda tóxica, todo mundo convive naquele ambiente e funciona muito bem. É azar de quem cruza, né? Quem nunca trabalhou numa empresa onde todo mundo era tóxico, menos você. Aí você que percebe que tá no lugar errado, pede demissão e vai embora. Deixa as pessoas venenosas conviverem em paz. E elas estão vivendo felizes, né? Em ninho de cobra, não dá pra ser rato.
Então você vai ser ratinho em outro lugar e deixa as cobras se desenvolver, né? Terceiro lugar, muito se fala sobre cultura empresarial, né? E cultura empresarial é definido, nossa, os meios pelos quais a gente toma decisão aqui, nossa cultura é muito forte, a gente tem uma cultura focada em trabalho, sei lá o que e tal. A única forma de você entender o que é uma cultura de uma empresa é aquilo que acontece quando ninguém com autoridade suficiente está vendo. Então não é aquilo que acontece quando você não está vendo, é aquilo que acontece na ausência de liderança. Essa é a verdadeira cultura, porque a cultura é aquilo que nos guia quando não existe nenhuma autoridade maior. Repara, dentro da sua casa, né? Se a sua mãe for evangélica, no Brasil, dentro da sua casa você pode ter preceitos completamente evangélicos, né? Completamente cristãos, a gente pode dizer assim. Na rua, por exemplo, a gente percebe que o Brasil não é um país tão evangélico. Então, dentro das devidas residências, etc., o Brasil é um país completamente evangélico, com boas demonstrações cristãs ali, mas da porta pra rua a gente vê que o carnaval tá lotado. Aquilo ali é a cultura, né? Aquilo ali é a cultura do nosso país. Então, a cultura, ela envolve danças sensuais e eróticas, tá? Essa é a cultura do nosso país. Você vê que não tem o pai e a mãe de ninguém dançando junto com eles naquele lugar. Então, aquela figura de autoridade, muitas vezes, ela não tá presente no ambiente onde isso acontece. Essa é a cultura de um lugar. Da mesma forma, é a cultura de uma empresa. Se tá presente os sócios, fundadores, etc., aquilo não é cultura. É teatro. Quando os sócios, fundadores e líderes não estão presentes, o que acontece no dia a dia é a cultura. Então, a única maneira de você saber qual é a cultura de fato, né, do time que você lidera, é você entendendo como essas pessoas se comportam na sua ausência. E daí você vai precisar de realmente pessoas que você confia, que estejam te dizendo aquilo que está acontecendo. E se você for um líder errático, que fica louco do dia pra noite quando você é contrariado com qualquer coisa e briga na frente das pessoas, você nunca vai conhecer a verdadeira cultura do lugar, né? Você precisa que aquelas pessoas confiem em você pra te contar o que acontece quando você não tá olhando. Então, quando você não tá olhando, acontece tal e tal coisa, você vai tentar entender e falar, pô, isso tá acontecendo. E agora você precisa resolver esse problema de forma cultural e não com top-down. Se você deu uma ordem, você não arrumou cultura. Não se arruma cultura com ordem direta. Se arruma cultura quando as pessoas compreendem que aquilo é o certo a se fazer naquele ambiente. Muitas vezes, se tem um número de pessoas que já tem outra cultura e implementaram outra cultura, essas pessoas vão precisar ser removidas ou mudar a cultura dessas pessoas para que aquela cultura daquele lugar se modifique. E é muito difícil trocar uma cultura uma vez que ela foi instaurada. E quanto mais tempo você demorar para corrigir um problema cultural, mais pessoas vão começar a acreditar naquela cultura nova que se transforma, né, numa espécie de, não é uma religião, mas uma espécie de religião ali, onde as pessoas são ensinadas daquela maneira e tal. Essa é uma das coisas mais caras que eu já vi acontecer em várias empresas e que os donos não percebem. Quando algo nocivo está crescendo ali no meio daquela empresa, se desenvolvendo uma cultura que muito provavelmente nunca mais vai conseguir ser alterada. Já vi empresas com milhares de funcionários terem problemas culturais e uma unidade inteira, por exemplo, com 600, 700 pessoas. Então, é muito difícil de corrigir. Quarta coisa aqui, muito interessante, que a gente pode falar, né, do que eu aprendi nesses anos de liderança, é que ninguém bom precisa ser motivado. Você precisa entender isso, né? Muitas vezes eu vejo um empresário tentando motivar as pessoas, vou criar uma meta financeira, vou criar isso e aquilo. Se você tem pessoas muito boas no seu time, no geral elas precisam de clareza. É porque talvez você não é claro o suficiente quanto ao que precisa ser feito, e aí você muitas vezes acha que o problema é que as pessoas estão desmotivadas ou que elas não estão querendo fazer. Mas, na verdade, você, como líder, você precisa abrir os reais interesses, seja do seu departamento ou seja da sua empresa de modo geral. Uma coisa muito específica que pouca gente consegue entender quando eu falo clareza e reais interesses é assim. Tem gente que a única função dela no departamento é ela querer ser promovida. Correto? Ela quer ser promovida, ela quer criar uma carreira boa. Então, o trabalho daquele departamento para ela é um meio para que ela atinja tal coisa. Se ela quiser ser promovida de fato, ela vai ter que chegar nas pessoas lideradas por ela e falar, olha, a minha meta aqui é ser promovido. A gente precisa bater essa meta aqui porque eu preciso ser promovido. Aí você fala, Raul, mas isso não vai funcionar. As pessoas vão trabalhar em prol de ser promovido? Vão, de forma muito eficaz. Desde que você explique para ela quais são os benefícios que essas pessoas vão ter. Olha, se eu for promovido para a área tal, cara, eu pretendo te colocar nessa área aqui, vou brigar por um orçamento maior para o nosso departamento, vamos desenvolver uma área aqui que é mais importante para mim, e assim a gente vai ser melhor visto pela diretora, e quem sabe você, na hora que eu tiver diretor, você não tá gerente, e pronto. E assim se estabelece o interesse mútuo. Agora, se você não fala para a pessoa que seu interesse na liderança é chegar em tal lugar, chega lá e fala, não, é que aqui a empresa precisa disso e daquilo, ó, o chefe é chato, me cobrou isso e aquilo, a pessoa vai entender que o chefe, então, é o inimigo de vocês dois. E agora, vocês, em vez de agradar o chefe, ele tá tentando desagradar, e você tá tentando agradar para ser promovido, porque você não foi sincero quanto aos reais problemas, né? Então, no geral, eu sempre fui muito bom em subir de cargo e sempre entendi bons executivos assim, porque eu alinhava meu interesse com o restante da equipe. Aí quando a pessoa falava, ó, entrei aqui agora, tô num cargo tal de gerência, eu pretendo chegar na diretoria, eu consigo te encaixar nesse lugar, esses são os
alcances do poder do que a gente tem hoje. Você consegue ver alguma forma da gente acelerar esse processo? E o cara me falou, ó, tem X fulanos aqui que não precisava estar aqui, que não são fechados com a gente, vamos remover. Eu usava minha autoridade para remover esse povo que já não era fechado com a gente, contratava gente nova. E aí esse cara já fazia a campanha lá embaixo, falou, ó, vamos ajudar o chefe, que o cara é gente boa, e funcionava. Em 6 meses você tá onde você precisa e acabou. Agora, se você não consegue ser claro com as pessoas e não entender isso, aí você vai ficar a vida inteira achando que é sobre só bom trabalho. E é sobre a boa política. É sobre ser claro quanto aos seus interesses. Chega no cara que tá em cima de você também e fala, ó, meu objetivo aqui era chegar nesse cargo tal. Você sendo meu chefe, você não tá afim de ir pro próximo cargo, não? Pra poder vagar o meu? Porque tá foda aqui pra mim. E aí você explica pra pessoa e os dois se alinham e falam, realmente, seria bom pra mim uma promoção. E o idiota percebe que pra ele é bom subir, que pra isso você tem que subir também, né? Porque tem que ter alguém bom no lugar. Aí se o cara fica fazendo sua caveira e falando mal de você, aí na hora que for pra ele ser promovido, o cara vai pensar, mas quem vai ficar lá no lugar dele? Que ele é essencial pra aquela profissão. O idiota vende que ele é muito importante. Agora ninguém consegue ficar no lugar dele porque ele é importante demais. Não dá pra ele subir, não dá pra você subir, todo mundo vive na desgraça. Você vê que o inferno é não ter uma pessoa que tem uma clareza comunicacional ao ponto de chegar pra você e falar assim, ô meu filho, nós estamos juntos aqui, estamos juntos. Aqui, então vale dedada no olho? Não, vai valer só cotovelada. Beleza, então vamos de cotovelada até chegar lá em cima. É pronto. Ah não, vale dedo no olho. Então vamos dedo no olho também. Põe dedo no olho dos outros. Só não vale dedo no olho nós dois aqui. Fechou, pronto. Então é isso que tem que funcionar. E empresa funciona assim, Raul, mas isso é empresa complicada. Só que não, é empresa clara. Os interesses estão postos na mesa. Se meu interesse é crescer na carreira, eu tenho que colaborar para que isso seja atendido. E isso vem junto com entregar um bom resultado, isso vem junto com todas as métricas do departamento, porque sempre vai vir, mas tem que ser organizado. Quinto item aqui, fundamental também, é feedback atrasado vira injustiça. Você precisa aprender sobre isso. Isso aqui, cara, das coisas que mais difícil de lembrar na liderança. É assim, aconteceu algum problema nos idos de 2024 e aí você decide estar tomando um chopp com o seu amigo lá no fim do ano, na festa de 2025 já. Aí você olha pra ele no fundo da biloca dos olhos dele e diz, você em 2024. E aí começa. Quando chega nesse ponto, vocês começam a discutir, você deixou o erro passar demais, o erro já ficou metade seu, porque você não avisou pra pessoa, e aquilo se estende num problema muito maior. Então, procura o dia certo de falar o problema, mas não deixa passar 2, 3, 4 meses. Se passou 2, 3, 4 meses, só vale a pena recobrar isso se teve algum fato novo. Então, cuidado pra você não dar feedback, né, que é avisar a pessoa que ela fez alguma coisa errada depois de muito tempo. Isso só gera mágoa, a pessoa não tem como mais arrumar, muitas vezes não lembra exatamente aquilo que aconteceu, vai ficar um disse que me disse. Então, dá o feedback certo na hora certa ali, no máximo 1 mês de atraso, né? E se forem repetidas sessões, daí você lembra tudo pra pessoa e tal. E sempre decidindo, ó, estamos trabalhando junto ou não, não dá mais pra trabalhar junto, né? Porque se você como líder fica dando feedback negativo pra uma pessoa que ela tá fazendo alguma coisa muito errada, e você não há parte de um princípio de se abrir pra resolver também, daí vira só mágoa, vira só problema, você vai ter um inimigo. Então cuidado, feedback é o que arruma inimigo, né? Feedback mal dado é o que arruma um inimigo aí. Toma cuidado com essa coisa. Feedback atrasado, vira injustiça. Então, o 6º item aqui, também fundamental, é... Normalmente, qualquer tipo de problema de lentidão, erro processual, no início da operação, ele vai gerar uma coisa chamada gargalo, que é aquilo que as pessoas precisam voltar pra você pra perguntar toda hora. Quando você vira um gargalo, que é isso, você começa a aprovar todas as micro coisas que acontecem no departamento que você está exercendo um cargo de liderança, naturalmente, todos os problemas posteriores àqueles foi você que criou. É porque você vai ter a dificuldade de ler e de enxergar isso, mas é assim, eu precisava aprovar para desenvolver X peças aqui. Eu não aprovei para desenvolver X peças, o fulano de tal não entregou as X peças, atrasou tal coisa, que atrasou tal coisa, que atrasou a unidade inteira. Se você está sendo gargalo com frequência, você precisa aprender a sair do caminho. Então o que você precisa aprender? Deixar da merda primeiro e corrigir depois. Eu sei que parece que vai dar bosta, mas na prática funciona muito melhor quando você permite que as pessoas trabalhem e corrige a falha no processo delas. Isso é a mesma coisa que se você, na sua professora de colégio, em vez dela ir lá e deixar você fazer a letra E e depois a e etc e falar que tá errado, né? Fala, tá errado o risquinho aqui. Se ela nunca deixar você fazer, ela mostra como é que é o A, quando você começa a fazer, ela fala, tá errado. Aí ela vai lá e pega o A e faz. Você não teria aprendido a escrever até hoje. Então, professora de primária faz isso muito bem, porque ela exerce liderança sobre 40 crianças ao mesmo tempo, ela precisa adquirir essa experiência de entender que a pessoa vai errar. Você, como você controla times às vezes muito pequenos na sua liderança inicial, você controla 4, 5, 7 pessoas, você tende a pensar que você é capaz de corrigir tudo por todo mundo. E aí você vira um gargalo infinito. Então, errar
É natural do processo, é esperado e é desejável. É isso que você tem que entender. Você vai implementar no departamento que você cuida e fala assim, gente, quem não errou esse mês ainda é estúpido. É isso que você precisa implementar, ó, porque a pessoa que não errou não tá tentando absolutamente nada. Raul, mas vai começar a ter uma sucessão de erros, se você chamar a atenção, etc. Você vai virar pro seu superior e falar a mesma coisa. E o senhor nunca errou? E ele vai falar, errei. É óbvio que eu errei, né? E aí você vai entender e falar, pois é, estamos num processo que a gente precisa ensinar as pessoas, ninguém aqui tava errando nada porque não tava fazendo nada. Quem faz muita coisa, erra. Esse é um processo básico. Então o dono da sua empresa, ele deve cometer 3 erros, 4 erros por semana, né? Se ele estiver trabalhando. Você vai chegar nele e falar, o que você errou essa semana? Não errou nada. É exato, que você estava fazendo alguma coisa. E aí, esse processo de errar, ele precisa ser considerado aceitável para que o departamento evolua, para que as coisas se desenvolvam. Se você criar uma cultura de não erro, a cultura que vai ser vigente é a cultura de esconder o erro de você. E aí vai virar um problema muito maior. O 7º item que todo mundo, em todas as empresas, ela preza muito, né? E tem muita empresa que tem problema com isso, que é o seguinte: todo dono de boteco, ele quer lealdade, né? Todo líder de departamento, ele quer lealdade, ele quer que as pessoas abaixo dele sejam leais a eles, e faz tudo, e tarará. Só que daí ele combina uma coisa e não cumpre. Então você vai lá e fala, vamos fazer de tal jeito, e não cumpre. Ele não é leal para com os outros, né? Tenta levar vantagem em absolutamente qualquer coisa na liderança, coloca o fulano pra se fuder mais do que deveria, e depois fala, fulano não foi leal comigo. Então quando você é desleal com as pessoas nos pequenos combinados, né? Você nunca vai ter ninguém leal a você. Porque a lealdade, ela não se pede, ela é construída a partir de uma lógica que você fez algo pra alguém, e aquela pessoa, por uma dívida moral, desde que ela tenha capacidade de ter uma dívida moral, ela é grata a você. Você vai ter que testar se a pessoa tem capacidade de desenvolver lealdade, e você vai fazendo cada vez mais coisa para aquela pessoa, de modo que o tamanho dessa dívida inexistente, que nunca é calculada, ele se torne muito grande. E é basicamente isso que é a lealdade. Que aí, nesse momento, quando alguma coisa der errado, né, a pessoa vai entender que aquilo ali, ela deve ser leal a você dentro do seu erro. Se você não construiu lealdade, você não tem direito de cobrar lealdade de ninguém. Então, nenhum das pessoas, né, que trabalha para você te deve absolutamente nada. Tomara que eles te fodam, inclusive, que é o esperado. Só pode ser diferente com aquelas pessoas que você já fez algo por elas. Então, se você nunca fez nada por aqueles que estão abaixo de você, você saiu falando mal de todos os seus colaboradores, pros chefes imediatos, sabe o que? Você demite eles num pequeno erro para livrar seu próprio pescoço, saiba que todo mundo tá esperando a vez de te foder. E é o certo que tem que ser. Agora, se você segurou bronca que não era sua, se você fez trabalhos que deveriam ser feitos para manter essa lealdade no geral, as pessoas vão ser leais a você, né? Deslealdade só recebe gente que praticou deslealdade. É esse o princípio principal da coisa. Se todo mundo ao seu redor é desleal com você, eu sinto te dizer, mas a verdade é que você é um sacana. É isso. Quem tem muita lealdade de muita gente é porque não é sacana. No geral é isso. 8º, nem todo mundo quer crescer. Então, isso aqui é o princípio que não precisa nem de explicação. É você partir do pressuposto que todo mundo tem que ser promovido, tem que crescer, se desenvolver, etc. É um princípio infantil, né? É um princípio que você não deve usar para guiar a sua vida. É entender que cada pessoa, ela vai ter ali um interesse. E se você ficar perguntando se a pessoa quer crescer, ela vai responder que quer. Porque é obrigação moral da pessoa falar, olha, eu vou falar pro meu chefe que eu quero me desenvolver, senão ele vai me demitir. Então, toda vez que você pergunta pra pessoa, naturalmente ela vai estar enviesada para dizer que sim. Tenta entender pelas atitudes, pelos gestos. Aquele cara que tá indo embora todo dia no horário, mas tá fazendo dele, não tem nada de errado. Ele é uma peça fundamental para todo líder. Ele é o cara que você vai utilizar, inclusive você vai utilizar ele nas conversas. Fala assim, pô, tem gente que é muito ambicioso, né? Tem gente que tá querendo muita coisa o tempo todo, as coisas estão boas aqui, você fala pra ele. Eu tô aqui tentando lutar pra eu crescer um pouquinho, que eu ainda quero ir mais um pouquinho, né? Mas se você vê aí alguém muito ambicioso também, que tá do seu lado, que quiser, que a gente puder ajudar junto aí pra frente, a pessoa vai te falar, porque ela percebe que você não tá tentando atrapalhar a vida dela. Fala que eu entendi que você tá vivendo em paz, meu querido, mas se você vê alguém aqui do seu lado que tá querendo crescer, eu tô precisando crescer também, essa pessoa também, a gente não vai mexer no seu não. Nós vamos te proteger e ver se aumenta seu salário pra você não fazer nada mais, do mesmo jeito que você tá fazendo. E a pessoa vai falar, pô, eu vou ganhar mais sem fazer nada mais. É isso. Promove essa pessoa ali, ó. É analista 1, analista 2, aí mais 10 anos, promove pra sênior, né? E vai indo. E é desse jeito, a pessoa vai vivendo feliz da vida. Não é todo mundo que tem que querer cargos de liderança, etc. Cuidado pra você não apostar demais, né, nessa ideia de que todo mundo quer crescer infinitamente. E o 9º, e o mais sábio, talvez, de todas as coisas, é que entender o processo que é liderar cansa mais do que fazer. Se você achar o exercer a liderança é deixar as outras pessoas trabalharem, de alguma maneira você tá errado. Porque o liderar é para ser mais cansativo, é para te tomar mais tempo, é para te deixar exausto. Porque você vai ter os problemas dos outros, os seus, e assumir os erros dos outros. Então, a boa liderança é aquela onde você leva todas as broncas e toda vez que alguém se dá bem, é porque você falou, parabéns, fulano. Que maravilha esse trabalho que você fez. Sem você não seria possível a gente ter chegado ao lugar que chegou. Essa pessoa vai se sentir cada vez mais arrogante, daí você vai ter o trabalho de controlar o ego dela. É simplesmente isso. Se você
estiver fazendo qualquer coisa além disso, então se você estiver sendo um líder muito elogiado, uma pessoa muito premiada, é uma pessoa que a empresa enxerga com bons olhos e que todos os seus superiores e subalternos enxergam com bons olhos, muito provavelmente você está errando em alguma etapa desse processo de liderar. O processo de liderar é permitir que os outros brilhem, né? Permitir que os especialistas, aquelas pessoas que exercem as funções, elas brilhem. Se só você brilha, é porque você é um líder muito ruim. É isso. Eu fui um líder horroroso durante boa parte da minha vida. Eu ganhava prêmio toda semana, sei lá o quê. Quanto mais eu piorei, né, nesse sentido, quanto mais piorei minha imagem pública, mais paz eu tive na minha vida para exercer a liderança, porque ser elogiado atrai um monte de gente querendo te destruir. Então toma cuidado com isso. Fica na maciota, fica humilde, sensível ali às pequenas flutuações. E se você já é um líder, né, tá aí ganhando um dinheiro legal, quiser aprender a investir para se desenvolver ainda mais, para ter paz e tranquilidade financeira, o que eu te recomendo é acessar 4 letrinhas. Você digita um A, um V e um P, só para quem fez o ensino fundamental. E você vai lá e clica nesse botão aqui, ó, faça a sua análise de perfil, preenche. É um questionário muito rapidinho. A gente vai te perguntar algumas coisas sobre sua vida financeira, não é por curiosidade nem por tara, não. É questão da gente saber se a gente está alinhado, né? Você tem que ganhar mais de R$4.500 por mês, é porque aqui na UVP a gente preza bastante pelo alinhamento de interesses, né? Eu quero ter meus interesses alinhados com o seu. A gente oferece aqui para você o aprendizado garantido, que isso é alinhar os interesses, né? Então, se você entrar na UVP, assistir todas as aulas e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Entra aí, preenche o questionário que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Muito legal. Esse mês é muito curto. Não vale a pena preencher o questionário agora, se você quiser entrar nesse mês ainda. Se estiver vendo em outro mês, pode clicar também, não existe problema nenhum. Então é importante aí você preencher o questionário, que vai ser um prazer para mim te ensinar. E você vai aprender a investir no Brasil, no mundo todo, muita conversa produtiva, muita coisa que evolui legal. Agora deixa eu verificar se vocês perguntaram alguma coisa aqui e o PetWeb colocou: Raul, estou tentando essa resposta faz alguns dias, não é o tema do vídeo. Qual o risco efetivo do Alpo 11 para o investidor? O Alpo 11 é um ETF que investe no Tesouro Selic. O risco seria o Estado brasileiro, né, a União, não pagar os títulos públicos soberanos. Se isso acontecer, o Brasil inteiro já acabou. Pode ficar tranquilo, porque todos os bancos são garantidos, né, pelo Tesouro, que é emitido pelo Banco Central e tal. E não só, as empresas todas também têm dívida pública. Então não existe risco nesse sentido, né? Só realmente o risco soberano. A inflação descontrolar, sei lá, alguma coisa assim acontecer. O T. Cleivson: Raul, e quando você tem um imóvel quitado e comprou um imóvel financiado, mas tem grana para quitar, como faz? Então, eu falei no vídeo, se for imóvel para investimento, não é melhor amortizar ou financiar? Se for para investimento, não compensa quitar. Mas já estava isso lá no vídeo, falei isso lá. Você não me deu a devida atenção, o senhor não me ama, o senhor não me respeita, e eu vou mandar uma mensagem para sua esposa pedindo para ela brigar com você por causa de meia. Você com certeza é um homem que não ouve sua esposa e deixa a toalha molhada na mesa. E usa a mesma meia várias vezes. Não tem como usar a mesma meia várias vezes. Ele usa. Mas aí fica com fungo no dedão. A unha fica toda amarela. Beijo pra você. Não vou mandar beijo depois de você prometer fungo pras pessoas. Beijo pra você. Eu não vou, tô com nojo, não quero. Beijo no dedão do pé. Beijo no dedão do pé com inflamação. Que nojo.